A equação x mais e mais y mais e ao quadrado igual a 6 define z implicitamente como uma função de x e de y numa vizinhança do ponto 5, menos 1, 1. Calcule a derivada parcial em relação a x, a y e a derivada de segunda ordem mista, yx, no ponto 5, menos 1, 1. Para a primeira derivada, eu vou montar a regra de cadeia. Depois, para as outras, a gente vai fazer direto. Então, vou chamar essa equação aqui de g. E vou derivar primeiro, então, o z em relação a x. Pela regra da cadeia, eu tenho a derivada da g em relação a x. O x, como é uma variável, em relação a ele mesmo. Mais a derivada da g em relação a y. O y, como é uma variável, em relação a ele mesmo. Mais a derivada da g em relação a z. Z, como é uma função de x, y, vezes a derivada da z em relação a x, igual a zero. Então, derivando x em relação a x, 1. Z em relação a x, dz dx. Y mais z ao quadrado, pela regra da função composta, fica 2 vezes y mais z, vezes a derivada de y, como em relação a x é zero, mais a derivada de z, como em relação a x, d ronda z, d ronda x. Isso tudo igual a derivada de 6, que é zero. Resolvendo, eu tenho 1 mais a derivada de z para x, mais 2y mais 2z, dz para dx, igual a zero. Vou colocar a derivada de z em x em evidência. Então, dz para dx. Em evidência, eu tenho 1 e 2y mais 2z. Então, aqui vai ficar 1 mais 2y mais 2z. D ronda z, dx. Igual a 1. Passo para o lado da igualdade, menos 1. Isolando dz para dx, eu fico com menos 1 sobre 1 mais 2y mais 2z. Como nós queremos a derivada no ponto dado, então, dz para dx no ponto 5, menos 1 e 1. Substituindo, eu vou ficar com menos 1 sobre 1 mais 2 vezes menos 1, menos 2 mais 2 vezes 1, 2. O que vai dar menos 1. Agora, vamos derivar z em relação a y. dz para dy. Então, derivando em relação a y, derivada de x é zero, mais derivada de z em relação a y, dz dy, mais 2 vezes y mais z, vezes derivada de y, que é 1, mais a derivada de z em relação a y. Isso tudo igual a 6. Então, eu fiquei com dz dy mais 2y mais 2z vezes 1, 2y mais 2z, mais 2y mais 2z, dz dy. 2y mais 2z, dz dy, igual a zero. Aqui é zero. Derivada de 6 é zero. Colocando dz dy em evidência, nós vamos ficar com 1 mais 2y mais 2z, dz dy, igual a menos 2y menos 2z. Isolando dz dy, nós vamos ficar com menos 2y menos 2z, divididos por 1 mais 2y mais 2z. Queremos o cálculo no ponto, então vamos substituir dz dy no ponto. 5 menos 1, 1, será menos 2 vezes menos 1, 2, menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui o denominador é o mesmo anterior, 1 menos 2, mais 2, 2 menos 2 vai dar 0, a derivada de z em relação a y no ponto. Agora a gente quer a derivada mista de segunda ordem. Então, nós queremos a derivada
da função derivada em x, que é menos 1 sobre 1 mais 2y mais 2z, e isso tudo derivado agora em relação à variável y. Então, vamos lá. Derivada do numerador, que é 0, vezes denominador, menos numerador, menos 1, 1, mais derivada do denominador em relação a y. Então, vai ser 2 mais 2 dz dy. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Agora, eu vou substituir dz dy pelo dz dy que nós já tínhamos calculado. Então, isso vai ser 2 mais 2 vezes dz dy, mas quem é dz dy? É menos 2y menos 2z dividido por 1 mais 2y mais 2z dividido por 1 mais 2y mais 2z ao quadrado. Daqui agora a gente já pode substituir no ponto. Quem é o ponto? 5 menos 1 e 1. Então, o que nós vamos ter? 2 mais 2 que multiplica, menos 2y, menos 2 vezes menos 1, 2, menos 2 vezes 1, 2, sobre 1, que a gente já calculou esse denominador, por 1 ao quadrado. Isso aqui é 0, então o resultado da nossa derivada deu 2. Derivada mista deu 2 no ponto.